Olá, nobres vassalos. Eu sou o Príncipe Lukavich Possalski, e nesse vídeo aqui, voltando a falar de jogos medievais, só que dessa vez dos esportes medievais, as competições esportivas, falei sobre isso. Competições esportivas na Idade Média. E vídeo passado eu falei sobre jogos, quer dizer, vídeo passado que eu gravei, não sei se vai sair nessa ordem, cara, mas que eu gravei agora há pouco o outro e tô gravando esse agora. Os jogos mesmo da Idade Média, como eu já expliquei, eram coisas simplesinhas lá, tudo o resto, tinha uma pequena variedade, não tinha grande variação como é hoje, a maior parte dos tabuleiros surgiu no século XX. Agora, competições esportivas, os esportes na Idade Média. Eu vou ressaltar uma coisa aqui, ao contrário dos jogos mesmo, esportes na Idade Média, era uma coisa mais comum, era uma coisa com uma gama de variações muito maior, então não eram tão limitadas, e era uma coisa que variava muito de povo para povo, de cultura para cultura, em função de suas características. Como, por exemplo, na Escócia havia o golfe e o cricket, que eram esportes típicos de lá, enquanto na Itália havia competições de mergulho e natação, e de arremesso de bandeira e de salto. Haviam também competições de cachorro, competições de cavalo e coisa assim. Mas o que eu quis dizer é que existem algumas coisas que eram muito regionalizadas. Então, haviam muitos esportes na época da Idade Média de verdade, e haviam esportes que eram específicos de determinadas regiões, não existiam no resto do mundo. Por exemplo, esportes relacionados a nado tinham muito a ver com os países do sul da Europa, países do Mediterrâneo, enquanto haviam esportes relacionados a gelo, que tinham muito a ver com o norte da Europa e com os Alpes. Esportes relacionados a subir montanhas tinham a ver com os Alpes, né, que região de montanha. Esportes relacionados ao campo em regiões de planície. E havia muita variedade e muitas coisas. E muitos esportes nobres, assim, no sentido de, por exemplo, justas. Justa era um esporte nobre. Caça era um esporte nobre, por exemplo. A caça, a justa, hipismo no geral, esportes a cavalo eram esportes de nobre. Esportes envolvendo cachorros eram esportes de nobre. Mas haviam esportes também de plebeus, tipo o futebol. Sim, o futebol existia na Idade Média. Na verdade, o futebol é anterior à Idade Média. Mas o futebol existiu sim durante a Idade Média. E acredita-se que o formato dele de hoje, 11 jogadores, o gol, o juiz, eram provenientes desse período. Sim, o futebol surgiu na Idade Média na Inglaterra, especificamente. Por quê? Porque era um esporte de plebeu, um esporte de planície, um esporte físico, um esporte para gastar energia e para se divertir com os amigos, um esporte sem grandes vaidades, né? Então, o futebol surgiu na Inglaterra em si. Durante a Idade Média, o futebol como conhecemos hoje, porque já existia o futebol na Grécia Antiga, que tinha um formato completamente diferente. Além desses esportes, como eu falei, esportes nobres de luta e coisa assim, e tinha outros esportes plebeu, tipo tiro com arco e flecha, de subir montanhas, de nado, esportes de nado, de corrida, de saltos, de atravessar percursos difíceis, tipo parkour, assim, o parkour. Não tinha esse nome, mas com certeza já existia na época, de sua forma específica do momento, né? Lógico que não tinha as formas e contornos de hoje, né? O tiro com arco era um esporte relativamente comum na Inglaterra e em países eslavos. Por que na Inglaterra especificamente? Porque a Inglaterra herdou uma tradição celta do arco, né? A Inglaterra, a Escócia, havia essa tradição. Agora, o que podemos concluir sobre a Idade Média, também sobre os esportes na Idade Média, não falando de um específico tipo jus, luta corpo a corpo, caçada, coisa assim, é que apesar de haverem muitos tipos de esportes, com raríssimas exceções, os esportes que possuíam ranqueamento, competições não só momentâneas, mas que ficavam com histórico e coisa assim, eram somente os esportes de nobres. Porque o cara não ia registrar a partida de futebol para outro cara ver depois de 2 anos. Ou não ia registrar uma competição de tiro de arco e flecha, a não ser que fosse para usos militares, para, por exemplo, selecionar os melhores arqueiros para ir para o exército de determinado nobre, assim, de arremesso de machado, de lança, a não ser que fossem para usos militares. Esse era o único caso em que competições de origem não nobre apareciam em forma de ranqueamento permanente, assim, de registro. Caso contrário, somente competições novas, tipo justas, caças, coisas assim, eram registradas. Competições de cachorro, de cavalo. Agora, outra coisa que... Quer dizer, a não ser que fossem tradições muito locais. Como, por exemplo... Não, se bem que nem isso é registrado mesmo. Mas na Itália, por exemplo, tem uma cidade que tem uma tradição medieval de salto no rio. Aquele que salta no rio se torna um homem, mas eles comparam sim quem dá os melhores saltos, quem... E nesse caso é um dos poucos casos de competição civil que não é feito para uso militar que teve registros. O alpinismo era uma prática comum também, mas não havia registros lá como
quem chega mais rápido, quem é melhor. Não, se você chegou, você pode até se registrar que chegou a tal lugar. Mas não havia esse tipo de coisa também para competição, assim, no sentido de marcar você melhor que o outro. Porque isso era uma coisa atribuída à nobreza e a assuntos militares. Lembrando, começo da Idade Média, eu já expliquei lá, tudo que é militar é relacionado à nobreza, de certa forma. Com o passar do tempo, passou a haver um aproveitamento militar civil, com o passar do tempo. Mas tudo que é relacionado à guerra é relacionado à nobreza, porque nobre significa aquele cara que é guerreiro. Guerreiro mesmo, cara que pega espada e vai lutar mesmo com outras pessoas. Então acho que por esse vídeo é isso, falei um pouco das competições esportivas. Hoje ainda existem elas como forma de EMA, HMB e torneio de arco e flecha, além de algumas que já existiam antes. E espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Like se gostou e até a próxima.